Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Algum pessoal aqui no chat já está dando uma movimentadinha. Bom dia. Não se esqueçam da identificação, tá bom? O jeito que vocês se identificam aqui no chat, para a gente poder contar a presença de vocês, tá bem? Eu tenho um aviso. Mas antes desse aviso, eu queria saber como é que foi a sessão de monitorias para quem participou. Dá um comentário aqui no chat. O que vocês acharam? Como é que foi? Rolou a dinâmica? Foi muito bom. É muito legal, né? É muito bom poder ter essa troca, né, com os monitores. E que fique também de aviso que o plantão de monitorias é com eles mesmo. Então, essa linguagem, esse jeito de falar é apropriado mesmo, tá? Então, beleza. Eu tenho um aviso muito importante para dizer para vocês. O estudo dirigido estava com um problema da professora. Foi um erro da configuração da professora. Mas agora de manhã eu já consegui estabelecer, tá bom? Muito bom. Então, o que ficou gravado, o que fica gravado da sessão de monitoria é a parte inicial que o monitor expositor fala com vocês. Depois a discussão a gente não grava mais, mas isso aí ficará disponibilizado para vocês, tá? E fica disponível apenas na plataforma Moodle, tá bom? Não fica disponível no YouTube, tá bem? Mais algum aviso? Acho que não, né? Então, a todos que tiveram problema no estudo dirigido, eu peço encarecidamente que hoje retorne a fazer, que hoje não vai dar problema, tá? E peço desculpas de novo, para o próximo a gente já vai corrigir isso, tá bem? Pode deixar que para o próximo não vai ter problema, não. Desculpa novamente, foi um problema, foi um erro meu mesmo de configuração. Tá bem? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de derivação implícita, tá? Eu vou explicar o porquê desse termo, mas antes disso, eu quero ir lá para o quadro 1, para a gente fazer aquela recapitulação marota do que a gente já tem até agora, tá bom? Vamos lá para o quadro 1. O que a gente já tem? A gente já tem as regras de derivação, que essa daqui é a que eu chamei de regra do tombo, né? Que é a de função potência. Então, eu tenho uma variável elevada a um número. Como é que se deriva esse objeto? Você dá o tombo no númerozinho que está lá em cima e subtrai 1 no expoente da variável. Tá bem? Temos a derivação de funções trigonométricas seno e cosseno, e delas advém todas as outras, né, da tangente, da secante, da cotangente, da cossecante. Fica como tarefinha de vocês. Tem lá nas notas dos professores, mas eu não vou colocar aqui, tá? Porque elas advêm dessas duas. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Não esquecer desse menos, tá bem? E agora a derivada de função exponencial, ou seja, a base da função é um número, tá? Nesse caso específico, ele é o número de Neper, que é esse ezinho. Então, a derivada da exponencial na base e é ele mesmo. Lembrando que essa é a única função cuja derivada é ela mesma. E a derivada do log de x, ou seja, quando a base do logaritmo é esse mesmo número de Neper. Então, o logaritmo natural é chamado também, logaritmo neperiano, ln, tudo o mesmo objeto. Claro que essa função aqui só está definida para os valores cujo o domínio são x maior que 0. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Outras propriedades que a gente já viu, propriedade de quando eu tenho duas funções deriváveis, a derivada da soma é a soma das derivadas, o mesmo acontece para a diferença, derivada da diferença é a diferença entre suas derivadas. Na função produto, um pontinho, quando eu colocar só um pontinho, aqui para a gente é produto, tá bom? Lá em cálculo 2, vocês vão ver outros produtos de funções. Aqui é o produtinho mesmo, canoniquinho, assim, que vale a distributiva, tá? Lá a gente tem vários outros produtos.
Aqui a gente pode se concentrar no produto como multiplicação, o mesmo que a gente tem de multiplicação de números, tá bom? Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Lembrando que soma e produto são comutativos, pode ser que vocês vejam alguma vez na vida de vocês esses produtos diferentes. Não tem problema, é derivada de uma vez a outra, mais a outra vez a derivada da uma. Entendeu? Alguma coisa pode ter combinações, porque isso tudo são comutativos. Derivada do quociente, a derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. De novo, aqui vocês podem ver coisas diferentes, né? Você pode ver como a derivada da de baixo vezes a de cima, não tem problema, o produto é comutativo, mas a subtração não. Então, tem que ser a derivada da de cima vezes a de baixo, menos, esse aqui você pode ter como alguma coisa comutativa aí, não tem problema, tá? Mas só nesse membro. E a regra da cadeia, que é a derivada de funções compostas, né? O primeiro exemplo que a gente vê é e elevado a 2x, onde essa daí é a composta entre a função 2x com a função exponencial, né? E como é que a gente deriva isso? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. De novo, pode ser que você veja, e aí o monitor comentou na sessão de monitorias assim, você pode ver como sendo a derivada da de dentro, vezes a derivada da de fora, avaliada na de dentro. Tem diferença? Novamente não, porque o produto é comutativo, tá? Então, tanto faz aqui nesse sentido a ordem que esses objetos aparecem. Então, aqui, tanto faz o jeito que esses objetos aparecem. É um jeito que você se sente mais confortável, que você não vai esquecer de derivar todo mundo. Você precisa derivar todo mundo. Tá bem? Estamos conversados, estamos recordados sobre essas regrinhas. Tá tranquilo? Tá. Até agora, o que a gente sabe derivar? A gente sabe derivar equações envolvendo x e y dando zero. Como é que você pode pensar o seguinte? Olha, se a gente considera y como sendo uma função que depende de x, essa daqui é uma equação que eu consigo isolar o y em função de x, não consigo? Que é a mesma coisa que y é igual a x ao quadrado, onde f de x é igual a x ao quadrado. E aí, então, eu consigo falar na derivada de y em relação a x no ponto x, né? Certo? Como é que se deriva isso? É a mesma coisa que fazer a derivada em relação a x. Como é que a gente deriva, por exemplo, essa equação? Que é a mesma coisa que derivar essa equação. Concordam comigo? Tanto faz como tanto fez. Como a minha função depende de x, eu vou derivar em relação a x, tá? Então, vou derivar de cima, só para vocês verem que é igual a derivada da de baixo. Então, se eu derivar y em relação a x, é a mesma coisa que derivar em relação a x o lado de lá, né? Certo? Se eu derivo y como função de x, aqui o y é uma função que depende de x. Concordam comigo? Que eu estou olhando como um f de x. O y é um f de x. Pode ser y, pode ser o f de x, tanto faz. Então, tá bom. Então, o que é essa derivada? No ponto x, né? Pode ser como um operador. Derivada em relação a x. Derivada de y em relação a x no ponto x é a derivada de x ao quadrado em relação a x. Como é que você deriva x ao quadrado em relação a x? Dá o tombo, subtrai 1, não é isso? 2x. Tá claro isso? Isso daqui é a mesma coisa que se eu fizesse a derivada de y em relação a x no ponto x, menos 2x igual a zero. Que é a mesma coisa que essa derivada aqui em relação a x. Concordam comigo? Sim? Tá tranquilo, né? Certo? Eu estou vendo a mesma coisa de uma maneira diferente. É isso que está acontecendo. Tá bom. Nesse caso agora aqui, se eu tiver uma função que depende de y, tá? Um g de x que é igual a y, onde a g de y é igual a e elevado a y.
Isso daqui eu consigo escrever como x igual a e elevado a y, né? Que eu consigo escrever como x menos e elevado a y igual a 0. Eu posso colocar tanto o y em função de x, quanto o x em função de y. Vocês concordam comigo? Aqui eu fixei o y como sendo, o x como sendo uma função que depende de y, tá? Poderia ser o contrário, não tem problema. É só aplicar ln aqui, você desce o y, fica em função de x. Sacaram a ideia? Tanto em uma quanto a outra, eu consigo isolar o x como sendo em função de y, ou o y como sendo função de x. Entende? Sim? Sim? Porque eu tenho funções. Nesses dois casos, eu tenho funções. E aqui é a mesma coisa. Se eu for derivar x em relação a x, menos a derivada em relação a x de e elevado a y, é igual a 0. Ok? Opa, aqui eu vou derivar x em relação a y. A minha variável é y. A variável é y. Derivar x em relação a y, não tem nada o que fazer. Isso aqui é igual a derivada de e elevado a y em relação a y, é e elevado a y. Certo? Certo? Isso aqui você poderia olhar também como sendo o meu g' de y. Então, meu g' de y é e elevado a y. Sim? Lembra que aqui embaixo é a variável em questão. Aqui embaixo é sempre a variável na qual você está derivando. Tá claro isso? Nesses dois casos, eu consigo olhar x como sendo função de y, ou y como sendo função de x. Porque é uma função. Né? Lembra a regrinha da reta horizontal? Né? Eu consigo olhar uma em função da outra. Tá claro isso? Tá? E se, e aqui eu estou saindo de função e olhando como se fosse uma equação, tá? E se eu não conseguisse fazer essa situação, colocar y como sendo uma função de x? Se eu não conseguisse fazer y, isso. Aqui eu posso olhar como f de x. E se eu não conseguir fazer isso? Ou seja, eu não consigo, muitas aspas aí, isolar o x como uma função de y, ou isolar o y como uma função de x, em alguma equação. Como é que se deriva esse objeto? Porque, de qualquer forma, isso nas variáveis x e y, isso me dá uma curva, né, no gráfico. E aí, uma pergunta natural é, se eu não tenho a derivada em pontos, quer dizer que eu não tenho reta tangente em pontos? Não, não faz sentido, né? Então, a pergunta é, como é que se deriva equações em que eu não consigo isolar x como sendo uma função de y, ou y como sendo uma função de x? Agora, então, a gente vai ver um videozinho, e aí, nesse videozinho, eu vou comentar sobre isso, eu volto e a gente começa a fazer exemplos, tá? Eu explico isso e a gente começa a fazer exemplos. Pode dar o play? Bom vídeo, meu povo. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre derivação implícita, que é mais uma aplicação da regra da cadeia. Bom, imaginem a seguinte situação. Temos uma equação envolvendo variáveis x e y. Essa equação, no plano, nos produz como gráfico uma curva. Quando temos uma variável dependendo da outra de maneira explícita, temos uma função dependendo de x, por exemplo. Ou seja, se nessa equação conseguirmos colocar uma variável explicitamente em função da outra, essa equação descreve a curva de uma função em R2. E, neste caso, sabemos calcular a taxa de variação de x em função de y, por exemplo, ou, equivalentemente, a inclinação da reta tangente à curva em pontos dados. Existem casos em que, dada uma equação envolvendo variáveis x e y, não conseguimos isolar uma variável em função da outra. Mas isso não significa que, graficamente, essas curvas não tenham reta tangente. É exatamente neste momento em que entra a derivação implícita. Então, derivação implícita é derivar uma variável em função da outra
em uma equação na qual não seja possível deixar as variáveis de maneira explícita. Para fazer esse tipo de derivação, devemos fixar uma variável em função da outra. Por exemplo, y como sendo y de x, ou x como sendo x de y. E assim, derivar a equação em relação a x ou a y, para encontrarmos a taxa de variação de y em função de x, em um ponto x igual a A, ou a taxa de variação de x em função de y, em um ponto y igual a B, respectivamente. Um exemplo clássico de curvas que não podem ser descritas como função é a circunferência centrada na origem de raio 1. A equação que descreve esta circunferência é x² mais y² igual a 1. Sabemos que a circunferência não é uma função, pois não satisfaz a regra da reta vertical. Ou seja, qualquer reta vertical corta a circunferência em dois pontos distintos. O efeito que isso produz no gráfico da curva é que, quando tentamos isolar y em função de x, por exemplo, obtemos duas novas curvas que são função. Uma com y em função de x para y positivo e outra também com y em função de x com y negativo. Mas, como mencionamos anteriormente, quando tivermos uma equação que envolva x e y, o gráfico produzido por essa equação em R2 é uma curva. E para calcular a inclinação da reta tangente a qualquer ponto desta curva, devemos fixar uma variável em função da outra. Para ilustrar o que deve ser feito, vamos calcular dy dx e depois dx dy. Considerando uma equação da circunferência, y como função de x, vamos derivar dos dois lados em relação a x, que é a variável em questão. Onde tivermos y, podemos substituir por y de x para facilitar. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, podemos separar o lado esquerdo. Agora, a derivada de x² em relação a x é 2x. E a derivada de y de x² em relação a x é uma regrinha da cadeia. Ou seja, a derivada da de fora, que é o quadrado de y, vezes a derivada da de dentro, que é dy dx. No outro lado da equação, temos a derivada de uma constante, que é 0. Portanto, dy dx é menos x sobre y. Vamos fazer o mesmo quando x é uma função de y, considerando ainda a equação da circunferência. Derivando em relação a y os dois lados da equação, lembre-se que, no lugar de x, podemos escrever x de y. Do lado esquerdo, temos que a derivada de x de y ao quadrado em relação a y é, novamente, pela regra da cadeia, a derivada da de fora, que é 2 vezes x de y, vezes a derivada da de dentro, que é dx dy. Somando com a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2 vezes y. E do lado direito, obtemos 0, que é a derivada de constante. Portanto, obtemos dx dy é menos y sobre x. A mensagem final para a derivação implícita é sabermos qual variável está em função de qual, para podermos executar as derivações e, assim, obtermos as taxas de variação procuradas. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Prontinho. Vem cá comigo no quadro 2, por favor. Bom, então a sacada é a seguinte. Por exemplo, eu não tenho mais uma função, ou seja, eu não consigo isolar o x em função de y ou o y como uma função de x. Então, eu tenho uma equação envolvendo x e y igual a 0.
E aí eu vou fixar, né? E aí o exercício vai te perguntar, então, quem é y' de x? Ou quem é x' de y, tá? O exercício ele vai te pedir essas coisas. Então, se o y é uma função que depende de x, então a equação fica dessa maneira. Se a equação fica dessa maneira, eu vou derivar então em função da variável que é x. Então, quem é a derivada dessa equação em relação a x? É a derivada desse camarada todo, vezes a derivada de quem está lá dentro, né? Que é a derivada de y em relação a x. Então, aqui, ele inevitavelmente vai aparecer uma regrinha da cadeia. Sempre vai aparecer uma regrinha da cadeia. Tá? E a gente vai fazer exemplos disso para que fique mais claro. Do mesmo jeito, se eu tenho o x como sendo uma função de y, lá na equação, quando eu for derivar a minha equação em relação a y, lembrando que aqui embaixo é sempre a variável na qual você está derivando, aqui é x de y. Como é que fica a derivada dessa equação? Derivada de 0 é 0, né? Então, isso aqui vai ficar a derivada em relação a y do que de x de y, vezes a derivada do camarada lá de dentro, né? Que é uma função que depende de y. Isso aqui é igual a 0. Certo? Então, vai inevitavelmente aparecer uma regrinha da cadeia. Vamos lá para o quadro 1, que eu separei, quer dizer, vamos aqui para o quadro 2 antes, que eu separei uma série de exercícios para a gente fazer junto, tá? Então, eu vou começar a derivar essa equação, que é a equação da circunferência, centrada na origem de raio igual a 3. E por que isso aqui não é uma função? Se a gente tenta isolar y como sendo uma função de x, eu vou ter um arco de circunferência, né? Uma parte de cima e uma parte de baixo, que nem eu disse no vídeo. Quando eu juntar os dois, vai faltar um pontinho ali, ou vai ter em excesso os pontos opostos, da antípoda, ou vai ter em falta isso. Então, eu não consigo sair eu não consigo juntar aquelas duas equações e voltar na mesma curva. É por isso que não dá bom, sacou? Então, x², mas então essa daqui é um exemplo clássico que a gente não consegue deixar o x como sendo uma função de y ou o y como sendo uma função de x. A gente vai achar as duas taxas de variação aqui, tanto em relação a x quanto em relação a y. E depois eu vou pegar uma curva e fazer a mesma coisa. Essa curva aqui é chamada de fólipo de Descartes, está lá nas notas de aula, tá? E depois eu vou pegar uma equação que envolve x e y. Deve ter um x aqui que está faltando. Vou confirmar lá nas notas se é isso mesmo. Que eu também não consigo isolar o x como sendo uma função de... Quer dizer, eu consigo. Nesse caso aqui eu consigo. Por isso que eu quero até confirmar aqui se é essa mesma. Sim. É y. Na verdade, eu até conseguiria, né, isolar o y como sendo uma função de x. Mas a estratégia é, dado... Eu poderia isolar? Poderia, mas eu posso aplicar diretamente, não tem problema. Sacou? Porque eu já tenho uma equação. Tá? Nesse caso aqui, não vai ter muita coisa para brincar, não. E aí vem, aqui lá na circunferência, eu vou calcular, então, a reta tangente em um ponto, nessa circunferência aqui. E eu vou comentar o que seria a reta normal, a curva. Depois eu tenho uma outra curva, eu quero achar o y duas linhas de x. Nessa curva aqui eu também não consigo colocar o y como sendo uma função de x, né? Nem o x como sendo uma função de y. Tá bom? Então vamos começar? Vou fazer bem devagarzinho para a gente ir se habituando a esses objetos, tá? Então primeiro eu vou fazer y como sendo uma função de x. Tá? E aí, como eu comentei lá no vídeo... Eu vou sempre reescrever a equação onde eu tenho um y, eu vou colocar um y de x. Então, como é que vai ficar a equação? x² mais, ao invés de y, eu vou colocar um y de x ao quadrado igual a 9.
Vou derivar os dois lados em relação a x. Lembrando que derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, eu já vou picar o negocinho, pode ser? Sim? Então, tá bom. Então, quem é a derivada? Posso pensar assim, ó. Quem é a derivada em relação a x? Porque x é a minha variável, né? Quem é a derivada em relação a x dessa equação nos dois lados? Derivada da soma é a soma das derivadas, então eu consigo quebrar. Então, fica a derivada em relação a x da função x ao quadrado, mais a derivada em relação a x da função y de x ao quadrado. Isso aqui é igual a derivada em relação a x ou a y de constante, é sempre zero. Suave? Tá. Derivar em relação a x, a função x ao quadrado é 2x, né? Agora, vamos entender aqui. Eu quero derivar em relação a x, mas eu tenho uma função de fora, não tenho? A minha variável é x. Aí, eu tenho uma função que faz y de x, né? Depois eu tenho uma outra função que calcula o quadrado dessa y, né? Não é isso? Conseguem ver que isso aqui é uma regra da cadeia? Conseguem ver? Então, tá bom. Então, eu vou fazer uma regra da cadeia. Então, quem é a derivada da de fora? Derivada da de fora é 2y de x, vezes a derivada da de dentro. Quem é a de dentro? Y de x. Qual é a derivada de y de x? Dy dx. De x. Está claro isso? Está claro isso? Vou fazer depois mais uma dessa. Isso aqui é igual a zero. Então, se eu quero dy dx na variável x, é só isolar esse camarada. Então, vai ficar dy dx em x é igual a menos 2x sobre 2y de x, certo? Passou para lá menos, veio dividindo. E aí, pessoal, muitas das vezes, provavelmente, vocês vão encontrar não avaliando na variável x, mas a pessoa já coloca como um operador. É meio que se você pudesse absorver esse ponto x, tá? Em questão. Então, dy dx vai ser menos, o menos ali já foi, menos x sobre y, tá? Tranquilo? Vou fazer mais uma. Como está aqui no chat? Tá tranquilo. Vou fazer mais uma, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Então, vamos lá. Agora eu vou considerar o x como sendo uma função que depende de y. Vou apagar só essa bandinha aqui, para a gente poder fazer um do lado do outro e poder comparar. Se eu fizer x como sendo uma função que depende de y, onde eu tenho x aqui na minha equação, eu vou colocar x de y, né? Então, aqui vai ficar um x de y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Derivado dos dois lados em relação à minha variável em questão, que é y. Então, eu vou derivar em relação a y. Derivada da soma é a soma das derivadas. X de y ao quadrado mais derivada em relação a y de y ao quadrado igual a derivada da constante, zero. Sim? Sim. Derivada em relação a y de x de y ao quadrado. De novo, a minha variável é y. A minha função primeira é x de y. Aí vem uma outra função que calcula o quadrado disso. Então, aqui, notoriamente, é uma regra da
cadeia para derivar esse objeto. Como é que se usa a regra da cadeia? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Quem é a de fora é o quadrado. Como é que se deriva quadrado? Dá o tombo e subtrai 1. Certo? 2 menos 1, 1. Vezes a derivada da de dentro. Quem é a de dentro? É o x de y. Qual que é a derivada de x em relação a y? Ou x' de y, ou dx dy. Tanto faz como tanto fez. É a mesma coisa. Lembra? X' de y é o mesmo que dx dy. A variável y. Lembra disso? Em alguns lugares, se omite isso aqui, não tem problema, tá? Eu prefiro colocar, principalmente por causa das taxas relacionadas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, beleza. Mas, derivada em relação a y de y ao quadrado é o quê? 2y. Certo? É igual a 0. Se eu quero x' de y, só isolar ele. X' de y, então, vai ser menos 2y sobre 2x de y, que é a mesma coisa que menos y sobre x de y. Como eu estou aqui no ponto y, eu posso tirar aqui do ponto y também. O meu operador diferencial vai ser menos y sobre x. Tá? Isso aqui é uma maneira que vocês podem ver. Tá bom? Sim? Sim. Agora, o exercício pedia a reta tangente da função nesse ponto. Tá? O que eu vou fazer? Eu fixei uma variável em função da outra, eu achei o coeficiente angular da reta naquele ponto, aí eu vou substituir na equação. Tá bom? Fala, por favor, se apresenta. Juan, Engenharia Química. Eu gostaria de saber como é que ela se comportaria em um gráfico. As duas derivadas? Sim. As funções derivadas? Bom, a gente sabe, isso aí é uma função, né? Então, isso aí seria uma outra curva. Concorda comigo? A derivada é uma função. Então, isso aí daria uma outra curva. Se eu fixo em um ponto, o que me dá essa função em um ponto é a inclinação da reta tangente naquele ponto. Mas, a princípio, a derivada seria uma outra função. Respondi? Não, tá bom. Então, vamos pensar o seguinte. Já que eu quero a reta tangente em um ponto, eu escolho qual das duas eu prefiro e substituo naquele ponto para achar a inclinação da reta tangente e substituir na reta tangente. Não é isso? Não é isso? Sim? Então, eu vou escolher essa só por questões didáticas e vou apagar essa de cá. Então, para x igual a 2, o meu y de x é raiz de 5, não é isso, nesse ponto? Então, eu vou olhar quem é dy dx. Uma maneira que vocês podem fazer é, para x, é nesse ponto, né? 2 raiz de 5, pode ser que vocês vejam assim na vida de vocês. Ou vocês podem fazer dy dx no ponto 2, né? Porque se o ponto é 2, lá na equação você já tem que o y vai ser raiz de 5, é só substituir para vocês verem que é a mesma coisa. E esse camarada é igual ao quê? Faz x igual a 2 aqui, menos 2. Quem é y de x é raiz de 5. Certo? Então, esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente à curva. A curva circunferência, x ao quadrado igual mais y ao quadrado igual a 9, passando pelo ponto 2, raiz de 5. Qual é a equação? Y menos y0 é igual a y' no meu ponto x0, x menos x0, não é isso? Ou essa diferencial, que é a mesma coisa que o meu y no 2. Bom, no ponto 2,
quando x era igual a 2, isso aqui é a raiz de 5. Acabou, né? Então, meu y fica, quem é y' de 2? Menos 2 sobre raiz de 5. Precisa racionalizar? Não precisa. X menos 2 mais raiz de 5. Difícil? Tá ainda meio turvo? Vamos fazer mais uma, pode ser? Então, pode ser. Então, com isso, eu já fiz aqui no nosso quadro 3, eu fiz o exercício 1 e fiz o exercício 4. Vamos calcular esses diferenciais? Vamos. Vou só adicionar aqui mais uma tarefinha. Tá bom? Então, eu vou fazer o exercício 2, que é lá do fólipo de Descartes, que é x ao cubo, mais y ao cubo, igual a 6xy. Tá? Vem comigo? Eu consigo isolar x como sendo função de y, nem y como sendo função de x, né? Então, eu vou fazer derivação implícita. Primeiro, eu vou olhar y como sendo uma função de x, e depois eu vou olhar x como sendo uma função que depende de y. Tá? Então, beleza. Nesse primeiro caso, vou derivar em relação a x a equação x ao cubo mais, onde eu tenho y, eu vou pôr y de x. Ah, pessoal, eu prefiro colocar como sendo um y de x para eu lembrar em relação a quem eu estou derivando e quem é dependente de quem, tá? Há lugares que vocês não vão ver esse y de x. Tem problema. Eu acho mais didático, eu acho mais tranquilo para eu poder lembrar. Que uma vez que eu fixo um, eu tenho a outra associada, né? Igual a derivada em relação a x de 6 vezes x vezes o y de x. Ok? Ok. Então, partiu, né? Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada em relação a x de x ao cubo, 3x ao quadrado. Mais, derivada em relação a x de y de x ao cubo, regra da cadeia, né? Sim? Derivada da de fora. Aparece um quadrado aqui. Derivada da de fora, que é y de x, avaliado na de dentro, vezes a derivada da de dentro, que pode ser dy dx em x. Ou y' de x. Vamos pôr y' de x. Tanto faz. Tá bem? Agora, a derivada dessa função, eu tenho um produto, né? Eu tenho um produto de uma função que depende de x e com a variável x. Então, é a derivada do produto, certo? Então, é a derivada do primeiro. Vou só copiar primeiro. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Sim? Sim. E aí? Bom, vou continuar copiando. Isso aqui, então, vai me dar 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado de x vezes... Ah, eu pus y', então eu vou arrumar ali os outros. Quem é a derivada em relação a x de 6x? 6, né? Sim? 6 vezes o y de x mais 6x. Quem é a derivada em relação a x de y de x? dy dx, né? Que é a mesma coisa que y' de x. Sim? Outra maneira que você pode ver isso aqui era dy dx
em x. É a mesma coisa. Tá? Sim? Então, tá bom. Então, acabou, né? Achei que é y de x. Dá para isolar, mas a gente não precisa gastar tempo com isso agora. Tá? Mas eu achei a derivada de y em relação a x quando o y é uma função que depende de x. Tá claro? E agora, se o x fosse uma função que dependesse de y? Mutatis mutandis, né? É igual, mas é diferente. Vamos fazer no quadro 1? Entender o que significa isso, o que significa isso em outras palavras? Quer dizer que quando eu estou olhando a variável x como a variável x como sendo a variável, o y meio que funciona como uma constante em relação a ela. E vocês vão precisar lá para cálculo 2, eu não vou nem entrar nessa seara, tá? Aqui a gente está olhando uma como sendo função da outra, tá bom? Então, beleza, vamos fazer a mesma coisa, igual, só que diferente? Y ao cubo, x ao cubo mais y ao cubo, igual a 6xy. Agora eu vou olhar x como sendo uma função que depende de y. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar um x de y. Então, eu vou ter um x de y ao cubo mais y ao cubo, igual a 6x de y vezes y. Certo? Vou derivar dos dois lados em relação à minha variável, que é y. Derivada da soma, soma das derivadas. Qual que é a derivada de x de y ao cubo? Regra da cadeia. Derivada da de fora, que é uma potência, dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Opa. A gente fica tão acostumado a escrever o outro, que dá uma bananada. Vezes a derivada da de dentro. Quem é a de dentro? X' de y. Mais a derivada de y ao cubo em relação a y, dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Sim? Nesse camarada aqui é uma regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, não é isso? Sim? Então tá sim. De boa? Então tá bom. Tá, de cá eu não tenho mais nada que fazer, copia, x ao quadrado de y vezes x' de y, mais 3y ao quadrado. Derivada em relação a y de 6xy, o 6 vai para fora, né? Ele não influencia em nada. Então, basta derivar x de y. Quem é a derivada de x de y? Derivada de x de y. Certo? Derivada de x em relação a y. Tá? Vezes o y, mais 6x de y, derivada em relação a y de y1. Sim? Tá bem? Tá bem? Então, tá bem. No stat. De boa. Então, tá bom. Então, a gente já quitou essa daqui também, né? Lembrando que esse aqui a gente pode escrever como y' de x, e esse aqui a gente pode escrever como x' de y. É a mesma coisa. Então, esse aqui também, check. Vamos fazer essa terceira, para vocês tomarem mais naturalidade com esses objetos.
Eu estou falando muito rápido? Não? Tá meio ruim? Não? Então, tá bom. Então, bora nessa. É muito importante vocês entenderem que isso vai ficando mais natural à medida que vocês vão praticando, tá? Mais 6y mais 2x igual a 6. Vem comigo? Eu vou achar primeiro, vou achar y' de x, depois eu acho x' de y, tá? Então tá bom. Bom, aqui, se eu jogasse todo mundo para lá, daria para fazer 6 menos 3x ao quadrado menos 2x sobre 6, né? E aí você teria uma regrinha. Por exemplo, se eu isolasse, se eu fizesse o y como sendo uma função de x, daria, né? Joga tudo que envolve x para lá, bota só y para cá, não daria? E aí você deriva do jeitinho que vocês estão habituados, vendo o y como sendo função de x. Mas dá para fazer essa derivada direta aqui na equação. Vamos fazer direto, só para vocês entenderem? 3x ao quadrado mais 6, ao invés de ser y, vou colocar y de x, mais 2x igual a 6. Derivar dos dois lados em relação a x, que é a minha variável, né? De novo, derivada da soma, soma das derivadas. Então, derivada de 3x ao quadrado em relação a x, o 3 não influencia nada, basta derivar x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Mais, derivada de 6y de x em relação a x. De novo, o 6 não interfere em nada. Então, basta derivar y de x em relação a x. Qual que é a derivada de y em relação a x? Derivada de y em relação a x. dy dx. Sim? Sim. Mas o 2 não influencia em nada. Qual que é a derivada de x em relação a x? 1. Sim? Derivada de constante? Percebam que daria para eu fazer? Tipo, eu posso fazer assim. Y é igual a 6 menos 2x menos 3x ao quadrado. Isso tudo sobre 6, né? Se eu derivasse em relação a x, ia ser 0. Aqui fica 1/3 de x, que é 1/3, né? Aqui ficaria 0, menos 1/3, menos 1 sobre 2, vezes 2, vezes x, menos x. Seria a mesma coisa se eu isolasse esse camarada aqui, né? Que é a mesma coisa, né? Quem é y' de x? Menos 2, menos 6x, sobre 6. Isso aqui é 1/3, menos 1/3, menos x. Sim? Viu? Que é a mesma coisa? Por quê? Nessa equação, eu consigo isolar o y como sendo uma função que depende de x. Então, nesse caso, tanto faz eu isolar e derivar, quanto chegar derivando em relação a x. Tanto faz como tanto fez. Agora, se eu olho x como sendo uma função de y, aí sim a vida muda, porque eu não consigo isolar o x como sendo uma função de y, né? Vai ter um x quadrado aí, né? Sim? Então, sim. Posso apagar isso aqui? Tá claro o que eu fiz? Tá? Vocês estão calados. Feriado ajudou em alguma coisa, gente? Ajudou alguma coisa? Para trabalhar, para estudar? Não? Foi só um dia.
Vou apagar então? Podemos? Estou vendo muitos pontos de interrogação na cara de vocês. Muitos. Se tiver com dúvida, por favor, avisem, tá? Agora eu vou fazer um x como sendo uma função que depende de y, lá na minha equação. Então, onde eu tenho x, eu coloco um x de y, mais 6y, mais 2x de y, igual a 6. Vou derivar todo mundo em relação à minha variável, que é y. Então, derivar em relação a y. Derivar em relação a y. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de 3x ao quadrado de y, 3, não influencia. Derivada de x de y ao quadrado em relação a y. Regra da cadeia, né? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Sim? Sim. Mais derivada de 6y em relação a y, 6, né? Sim? Derivada de 2x de y em relação a y, o 2 não influencia em nada. Derivada de x de y em relação a y, x' de y. Derivada de constante, 0. Dá para dar uma isoladinha aí? X' de y, coloca nesses dois aqui em evidência, fica 6x de y, mais 2, igual a menos 6, certo? 6 passou para lá, juntou esse aqui com esse daqui, ficou 6x de y, mais 2, isso. Então, quem é x' de y? Menos 6 sobre 6x de y mais 2. Posso absorver esse y? X' vai ser menos 6, 6x mais 2. Pode ser que vocês vejam assim, pode ser que vocês vejam assim, pode ser que vocês vejam assim, e pode ser que vocês vejam só assim. Tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa, tá bom? Como é que é? Professora, mais devagar. Então, posso fazer mais devagar. Pronto. Alguma dúvida nessa daqui? Quer que repete? É a Joana, né? Joana, você quer que repete? Posso repetir. Não tem problema, não. Ou eu posso fazer outra também. Que tem mais uma lá, separadinha. Então, eu vou repetir, tá? Vamos pegar essa equação. Eu vou derivar ela em relação a x e depois vou derivar ela em relação a y. Em relação a x, eu consigo isolar o y como sendo uma função que depende de x, né? Eu posso jogar todo mundo para lá e eu vou ter y sozinho. Então, dy dx de k é o mesmo que derivar do lado de lá em relação a x. Ou então, eu posso fazer a derivada direto na equação, sem ter que isolar ninguém. De novo, por quê? Porque eu consigo y como sendo uma função de x. Tá? Beleza. Então, derivando essa equação em relação a x, onde eu tenho y, eu vou colocar um y de x. Tá bom? Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de 3x ao quadrado em relação a x. O 3 não interfere em nada, fica então 6x, né? Derivada de 6y de x em relação a x, o 6 não interfere em nada. Derivada de y em relação a x é a derivada de y em relação a x, no ponto x, que é a mesma coisa que y' de x, né? Mais derivada de 2x em relação a x, o 2 não interfere em nada, fica só 2.
né? Derivada de x em relação a x, 1. Derivada de constante, 0. Então, vocês podem ver dy dx no ponto x, ou y' de x, ou ainda vocês podem ver absorvido, avaliando o y em x, sem isso, não tem problema, tá bom? Tudo é a mesma coisa. Agora, se eu olhar, e nesse caso aqui, você tem o y como sendo uma função de x de verdade, você poderia isolar o y em função de x, tá? Mas, se eu olhar o x como sendo uma função que depende de y, eu não consigo isolar. E daí, então, eu tenho que aplicar na equação. Então, se eu derivar em relação a y, onde eu vejo x, eu vou colocar um x de y. Fica 3x de y ao quadrado, mais 6 de y, mais 2x de y, né? Só olhar aqui bonitinho, eu só reescrevi, tá? Derivar em relação a y, o 3 não interfere. Derivada desse camarada aqui em relação a y. Regra da cadeia. Derivada da de fora, 2x de y, né? Porque é 2 menos 1 de cá. Vezes a derivada da de dentro. Quem é a derivada da de dentro? X de y, que é x' de y. Certo? Mais derivada de y em relação a y, 1. Então, só fica o 6. Derivada de 2x de y em relação a y, o 2 não interfere em nada. Derivada de x em relação a y, é derivada de x em relação a y, que é x' de y. Ou dx dy, mesma coisa. Derivada de constante, 0. Dá para isolar o x de y, isso aqui é obsoleto, só para a gente poder ver várias notações. Ou seja, se eu achar de 1, eu faço o inverso do oposto para achar a outra. Não, anjo. Não existe essa relação. Não existe essa relação entre a derivada em relação a x e derivada em relação a y. Algumas funções particulares, uma pode ser o oposto, o inverso da outra, sabe? Mas isso não acontece em geral. Não acontece em geral, depende muito, são funções muito particulares que a gente tem isso, tá bom? Seria o coeficiente da reta normal o oposto do inverso da outra? Isso, coeficiente angular da reta normal, sim, entendi, desculpa. A Cleidiane perguntou o seguinte, seria o coeficiente da reta normal o oposto do inverso do coeficiente angular da reta tangente? Sim, é isso mesmo. Você tem a reta tangente. Para você achar o coeficiente da reta normal, é fazer o produto entre o coeficiente da reta normal e o coeficiente da reta tangente, dando menos 1. Aí você tem o coeficiente angular da reta normal, tá? Vamos fazer um exemplo disso? Desculpa, Clay. Coeficiente angular da reta normal é o m. Se eu tenho a derivada da função, se eu tenho y como sendo um y de x, né? Se eu tenho a função y em função de x, ou x como sendo função de y, tanto faz, a depender da curva, tá? Se eu achar a derivada em relação à variável, isso daí me dá uma função, não é? Isso aí me dá uma função. Aí daí eu fixo num ponto, sei lá, num ponto x0. No ponto x0, isso daí me dá um número, não é? Uma função avaliada num número te dá um número, né? Esse número vezes o m, dando menos 1, esse m vai ser exatamente o coeficiente angular da reta normal a essa curva, passando pelo ponto x0, y de x0. Eu faço um exemplo desses lá nas nossas notas dos professores, tá? Eu faço um exemplo desse bem bonitinho. Como é que a gente está de tempo? Tá de boa. Tá bem de boa. Vamos fazer mais essa? Derivar um monte de vezes? Pegar a função e derivar, pegar a função e derivar? E aí, nesse daqui, a gente pode, inclusive, pegar algum ponto e achar a reta tangente, a reta normal. Pode ser?
Pode ser? Então, vamos pegar esse aqui e fazer um monte deles. Vou lá para o quadro 1, enquanto vocês ficam pensando um pouquinho sobre esse exercício. X ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Meu y de x é diferente de 0. Eu quero o y duas linhas de x. Sim? Sim. Olha só, eu já te perguntei quem é que eu quero, né? Eu já te fixei a variável. Quem é que eu quero em função de quem? Certo? Eu quero que a minha variável em questão seja o x. Então, eu estou olhando para y como sendo uma função que depende de x, não é isso? Então, eu estou olhando para isso aqui. Opa. Beleza? O exercício já fixou quem é que é a variável em questão. Tá? Então, tá bom. Então, vamos copiar lá e derivar. Mas, onde eu tenho y, eu boto um y de x igual a 1. Eu vou derivar em relação à minha variável em questão. Minha variável em questão é x. Alright? Alright. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao cubo em relação a x, não ouvi? 3x ao quadrado. Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Tá? Derivada de y de x ao cubo em relação a x, regra da cadeia, né? Derivada da de fora, quem é a de fora? É o y de x ao cubo. Derivada da de fora, 3y de x ao quadrado. Avaliada na de dentro, que é y de x, vezes a derivada da de dentro. Quem é a de dentro? Y de x. Qual que é a derivada em relação a x de y? Da y dx, né? Como é que a gente quer? Vamos colocar como linha. Então, y linha de x. Certo? Ok. Então, acabou esse lado. Derivada de constante, 0. Bom, eu quero calcular o y duas linhas de x. Até aqui eu tenho y linha de x, concorda comigo? Então eu tenho que derivar essa equação para achar o y duas linhas de x. Vocês querem que isole o y linha de x ou desce bronca aqui e deriva de novo? Desce bronca e deriva de novo, né? Gosto de gente prática. Então eu vou derivar em relação a x essa equação, que é 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado de x vezes y' de x em relação a x de 0. Beleza. Vou fazer aqui do ladinho. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de 3x ao quadrado em relação a x dá 6x, certo? Sim? Dá o 3, não interfere em nada. Derivada de x ao quadrado, 2x. 3 vezes 2, 6. Dá 6x. Sim? Então tá bom. Mas, aqui vai ser a derivada de um produtinho, né? Então, eu vou fazer devagarzinho. Então, vai ser a derivada em relação a x. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais... Olha o tanto que parênteses é um bichinho importante, gente. O primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui tudo igual a 0. Aqui faltou espaço ali. Apagar e escrever de novo, porque tá feio. 6x
mais derivada do primeiro em relação a x de 3y ao quadrado de x vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada em relação a x da segunda igual a 0. Melhor, né? Melhor. 6x copia. Derivada em relação a x de 3y ao quadrado de x, o 3 não interfere em nada. Derivada de y ao quadrado de x em relação a x, regra da cadeia, né? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Vezes a derivada de quem ainda está lá dentro, que é y' de x. Massa? Mas, opa, faltou um bonitinho, porque eu só fiz isso, né? Vezes o y' de x. Que esse y' de x, vou até fazer recursos didáticos aqui. Essa derivada é essa derivada. Esse y' de x é o que estava multiplicando lá de fora, tá? Bom. Mais 3y ao quadrado de x. Quem é a derivada em relação a x de y' de x? Y, duas linhas de x. Acabei de achar y, duas linhas de x. Dá para isolar, deixar bonitinho. Vamos juntar os juntáveis. Tá bom. Então, eu vou ter y, duas linhas de x, vezes 3y ao quadrado de x é igual a menos 6x, menos 6y de x, y' ao quadrado de x. Sim? Passei esse aqui para lá, deixei esse aqui bonitinho. Então, y, duas linhas de x, é igual a menos 6x, menos 6y de x, y' de x ao quadrado, sobre 3y ao quadrado de x. Professora, deu diferente, porque nas notas ou em alguma coisa na vida não tem esse y de x. Mas quem é y de x? Y de x, opa, y de x é y, né? Então você pode escrever só como sendo um y, não tem problema. A mesma coisa. Pode deixar aqui você pode tirar. Tem lugares que você pode ver assim. Porque o y de x é o y, né? Então, o jeito que se apresenta, tanto faz. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Pode. Por exemplo, a colega está perguntando aqui. Aqui, está dividindo. O Eric está aqui perguntando, o y, é y'. Cadê o y'? Não, o y' de x está aqui, né? Y' ao quadrado de x está de cá. O que está multiplicando o y duas linhas de x é 3y ao quadrado, né? Que é o que aparece aqui, Eric, não y' ao quadrado, tá bom? A colega que está perguntando se poderia pedir mais derivadas. Poderia, sim. Por quê? Essa função y duas linhas de x, ela é derivável, não é? Ela ainda é derivável, não é? Em relação. Então, você poderia continuar derivando para todo sempre, amém. Enquanto a função é derivável, eu posso calcular outras derivadas dela. Acho que eu já respondi o Eric. E se eu isolar o y, não dá o mesmo resultado? Não dá, Joana. Não dá, Joana. Se você isolar o y, não dá. Porque aqui você não isola nem o x nem o y, né? Aqui é uma equação implícita. É uma equação implícita. Eu não consigo colocar o x como sendo função de y e nem o y como sendo função de x, sem perder pontos dessa curva. Então, aqui você não consegue. Agora, se você
fixa, aqui vai dar de boa. Se você fixa o x como sendo uma função de y, sim, aí sim, as derivadas serão as mesmas. Ao invés de ser x ao invés de ser y, duas linhas de x, vai ser x, duas linhas de y. Onde tem x vira y, onde tem y vira x. Por quê? Porque essa equação aqui ela é simétrica, né? Em relação a x e em relação a y, concordam comigo? Na banda de cá vai dar 0. Mas em relação a x e em relação a y, ela é simétrica, né? Tudo que acontece na potência de x, acontece na potência de y. Então, se eu derivar em relação a x ou derivar em relação a y, o que acontece é, onde eu tenho x vai ter y, onde tem y vai ter x. Sim? Sim? Sim, essa daqui é um caso particular, sim. Te respondi, Joana? Vai dar o mesmo, mutatis mutandis, mas vai dar o mesmo. Tá bom? Vamos fazer mais o quê? Vamos fazer taxas relacionadas? Porque esse é um objeto muito importante, vocês têm muita dificuldade com taxa relacionada. Muita. Como é que acontece com taxa relacionada? É o seguinte. E eu já vou falar que a dificuldade de vocês não é em derivação. É sair do português e passar para o matematiquês. Essa é a dificuldade de vocês real. Tá? Real. Então, vamos lá. Quando é que eu falo de taxa relacionada? Quando é que eu falo de taxa relacionada? Eu tenho uma equação que depende da variável x e y. Tá? Só que a variável x, ela depende de uma outra variável, t. E o y também depende de t. Então, eu vou ter problemas, em geral, envolvendo tempo. Tá? Então, vai falar, a altura vai variar, sei lá, você está colocando num cone um líquido, o raio desse cone e a altura desse cone, notoriamente, elas estão dependendo uma das outras, mas ambas dependem do tempo, né? Com o passar do tempo entra mais líquido, logo o raio aumenta e a altura aumenta. Então, a parada é, ambas as variáveis vai depender de uma terceira variável. Em geral, vai ser o tempo, tá? Vai ser um x de t e vai ser um y de t. E aí, quando eu derivar isso em relação a t, já que a minha variável é a t, o que vai acontecer é que vai aparecer um objeto tipo esse, em t, e um objeto tipo esse em t, né? Aqui, nessa equação. Ok? Que é o y' de t, né? Y' de t e o x' de t. Essas derivadas são chamadas de taxas relacionadas. Tá? Lembra que a derivada é uma taxa? Lembra? Uma taxa de variação? Essas daqui são as taxas relacionadas. Por que relacionadas? Ambas estão relacionadas à variável t. Ambas estão conectadas à variável t. Tá? Então, o que vai acontecer desse passo aqui para cá é que quando eu derivar uma equação de duas variáveis que ambas dependem de uma mesma variável, vai aparecer objetos como esses, que serão taxas relacionadas. A depender do que significa a função x, a depender do que significa a função y, elas têm as suas características. Tá? Essa é a explicação que você tem de taxas relacionadas. Como é que a gente vai aprender? Faz 1, faz 2, faz 3, problemas diferentes. Eu separei alguns probleminhas lá das notas dos professores, que já é para a gente tentar, pelo menos, entender isso que vocês têm em mãos, tá? Porque, de novo, cada probleminha vai ser um. E aí, eu vou sugerir para vocês, do fundo do meu coração, peguem o livro, no livro tem muitos exemplos resolvidos. Nessa parte de taxa relacionada, olhem os exemplos resolvidos para vocês entenderem o que é que está por trás, como é que se resolve cada um deles, aprender a equacionar um problema, isso é muito importante, tá? E essa, de novo, essa vai ser a grande dificuldade de vocês nesse ponto. Depois que vocês pegarem o livro do Stewart, que é o nosso livro-texto, e olharem os exemplos resolvidos,
Tem um livro que tem bastante exercício de taxas relacionadas, que é o livro do Leitold, tá? O livro do Leitold, eu posso dar mais referências depois na sexta-feira, porque na sexta-feira o que a gente vai fazer é dar um amarradão nisso tudo. Então, eu vou chegar com um monte de exercícios para a gente fazer. Ou vocês já vão vir com exemplos e aí a gente foca neles. Tá bom? De novo, eu não vou mexer, a ideia de vocês em relação à lista é que vocês corram atrás de resolver a lista, tá? Eu não trago problemas relacionados, não resolvo exercícios da lista. Porque a ideia é que vocês corram atrás dos monitores para ter essa troca. Tá bem? Então, tá bem. Eu deixei aqui abertas as notas dos professores. Tá aqui bonitinho um probleminha. E aí o primeiro problema nosso é o seguinte. Se a área de um círculo com raio R se expande à medida que o tempo passa, olha o tempo aí entrando. À medida que o tempo passa, encontre a derivada de A em relação a T em termos da derivada de R em relação a T. Então, vem cá comigo no quadro 1. Eu tenho um círculo, né? Círculo que depende do raio, certo? Sim? Sim. E aí, eu quero a taxa de variação da área em relação ao tempo. Qual que é a área do círculo? Oi? πr ao quadrado. Ok. Pensa comigo. Sei lá, você tem um... Vamos tentar já... Porque isso aqui é bem matemático, tá? Se eu quero a taxa de variação da área em função do tempo, conforme a área do círculo vai aumentando, né, conforme vai passando o tempo, eu estou tendo, sei lá, uma expansão de um disco, tá? Ele está sendo aquecido, tem uma expansão de um disco. A área está diretamente, o crescimento da área ao longo do tempo está diretamente relacionado ao crescimento do raio ao longo do tempo. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Se a área aumenta, é porque o raio está aumentando. Então, ambos vão depender do tempo. Entenderam esse comentáriozinho? A área e o raio estão dependendo do tempo. Então, a área é uma função que depende de t, e o raio também é uma função que depende de t. Tá vendo que no exercício ele não necessariamente contou com essas palavras, que o A é um A de t, que o R é um R de t. Não te contou com essas palavras. Então, essa é a dificuldade de vocês. Então, como que eu posso escrever a área em função do raio? O A de t é igual a π, raio de t, ao quadrado. E aí ele quer a taxa. Taxa é? Não ouvi? Taxa é derivada, né? Você viu a palavrinha taxa? Taxa relacionada, taxa de variação. Taxa é derivada. Vocês podem anotar para a vida. Problemas de economia, problemas outros, quaisquer outros, tem taxa, é derivada. Massa? Beleza. Então, eu quero a derivada em relação ao tempo. Então, eu vou derivar em relação ao tempo quem? Meu A de t, que é igual a derivada em relação ao tempo de πr ao quadrado de t. Derivada de A em relação a t, derivada de A em relação a t. No ponto t. Tá? Derivada em relação a t de π não interfere nada nesse produto, né? Bota ele para fora. Então, eu vou derivar em relação a t, r ao quadrado de t. Isso aqui é uma regra da cadeia. Derivada da de fora, que é a derivada de r ao quadrado, 2 r de t.
vezes a derivada da de dentro, que é R' de T. Sim? Sim? Que poderia ser escrito também como dr dt no ponto T. Se pedir derivada de A em relação a T, relacionando a derivada do raio em relação a T, tá? Então, eu posso omitir esse T, olhar só como funçãozinha mesmo. Isso aqui seria a mesma coisa, aqui 2πr vezes dr dt. É como se eu tirasse esse ponto, tá? Eu estou olhando para todo ponto, eu posso olhar só como... Tá vendo que é um R de T? Que é o R. Ao invés de ser um R de T, eu pus como sendo R. Então, se eu tirei esse pontinho aqui, eu tiro o pontinho daqui também. Bom? As duas coisas são equivalentes. Tá? Então, acabou. Esse aqui é o exercício. Difícil? Difícil, de verdade. Eu vou pegar esse mesmo exercício e colocar ele de uma maneira aplicada, tá? Então, vamos para o próximo. Lá no computador também. Então, o primeiro exercício, que foi esse 51 aqui, exemplo, se a área de um círculo com raio R se expande à medida que o tempo passa, associa a diferencial de A em relação a T em termos da diferencial de R em relação a T. Exatamente isso que a gente fez, certo? O próximo exercício é o seguinte. Suponha que o petróleo vaze por uma ruptura e se espalhe em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 metros. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo exercício. Deixa ele aí para mim, por favor, que eu vou só traduzir ele aqui rapidinho. Então, eu tenho o vazamento de petróleo, ele vai num sentido circular. Tem um raio aqui. Beleza. Aí, ele vaza, derramando... se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa, taxa é o quê? Derivada. R' de T, então, é constante, igual a 1 metro por segundo. Quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio... Quão rápido a taxa, a área do vazamento está crescendo quando o raio é exatamente o quê? 30 metros. Vem comigo? Vem comigo? Então, tá bom. Então, a gente já viu que, quando eu penso em área, se a área aumenta ou diminui, ou seja, isso é uma coisa que depende do tempo, o raio também aumenta ou diminui. Então, é natural, pelo exercício primeiro, relacionar o crescimento ou decrescimento da área em relação do crescimento ou decrescimento do raio, não é isso? Ou seja, a taxa de variação da área está diretamente relacionada à taxa de variação do raio. Sim, foi isso que a gente viu no exercício 1. Ok. Nesse exercício, ele fala o seguinte: o raio, à medida que o tempo passa, ele tem uma variação constante. Então, para todo T, ele é de 1 metro por segundo. O raio, a taxa de variação do raio. Ele pergunta qual é a taxa de variação da área, ou seja, o quão ela cresce, para um tempo específico. O tempo específico em que o raio é igual a 30 metros. Por isso que eu coloquei um T0 aqui, que é para um tempo específico. E agora tudo vai fazer sentido, por que eu coloco a diferencial em T? Diferencial em T, para fazer sentido quando eu restringo alguma parte do meu domínio. Tá bom? Então, tá bom. Eu já vi do exercício anterior
que quando eu tenho uma área circular que muda ao passar do tempo, eu consigo escrever ela assim, né? A área circular que muda ao passar do tempo. Eu já achei qual é a diferencial de A em relação a T num ponto T desse camarada, né? Que é 2πr de T, certo? Vezes a diferencial de R em relação a T no ponto T. Não é isso? Não é isso que a gente fez no exercício 1? Sim? Ó, só voltar para cá. 2πr de T, dr dt. Sim? Então, para resolver esse exercício 2, agora, eu teria que fazer exatamente o que eu fiz no exercício 1 e um plus, né? Qual que é esse plus? Eu quero fazer, para t igual a t0, eu tenho esse raio fixado, né? Quando eu fizer t igual a t0, eu quero exatamente o a' de t0. Isso aqui é 2π. Quem é R de T0? R de T0 é 30. Quem é a taxa de variação do raio em relação ao tempo? É constante igual a 1, né? Para todo T, ela é igual a 1. Acabou. 60π. 60π o quê? Metros. A área é metro segundo ao quadrado? Metro ao quadrado. É, metro ao quadrado. Metro ao quadrado por segundo. Ok. Sim? Sim? Viram só? O mesmo problema, dado uma contextualização, vira outro problema. Beleza, vamos para um próximo? Vamos para um próximo. O próximo é o seguinte. Eu tenho um tanque cilíndrico e eu finalizo a nossa aula de hoje com ele, tá? Na sexta-feira eu trago outros problemas de taxa relacionada. Eu tenho um tanque cilíndrico com um raio de 5 metros, recebendo água a uma taxa de 30 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Vou fazer um desenho enquanto vocês ficam... Só que o foda é que eu já deixei... Desculpa. O problema é que eu já deixei aí a fórmula, né? Mas tá bom. Foi mal aí, people. Saiu. Então, eu tenho um tanque cilíndrico. Vem cá comigo. Um tanque cilíndrico. Só que eu esqueci de ver o negocinho. Um tanque cilíndrico, certo? Certo. Deixa eu pegar aqui o negocinho. Então, eu tenho um tanque cilíndrico. Ok. Eu tenho um tanque cilíndrico com raio de 5 metros. De 5 metros. Está recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto, ou seja, isso aqui é volume, né? A taxa do volume é ovelhinha, né? 3 metros cúbicos por minuto. O quão rápido a altura está aumentando? Eu quero a galinha de T, né? Certo? A taxa com que aumenta a altura. Não é isso? Não é isso. Então, tá bom. Primeira coisa, então. Eu tenho um cilindro e está envolvendo volume. Então, qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é? Não ouvi. Área da base vezes a altura, né? πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. O raio do cilindro, ele altera?
Não, né? Inclusive, essa é uma propriedade do cilindro, né? Que o raio ele é constante. Então, o raio não vai ser uma função que vai depender do tempo. Mas a altura vai, né? A altura muda. Então, o volume, olhando como uma função que depende do tempo, é πr ao quadrado h de t. Então, o raio ele é constante, tá? Beleza. Agora vamos derivar isso aí em relação ao tempo. Derivada em relação a t dos dois lados, πr ao quadrado h de t. Ok? Isso aqui me dá v' de t, derivada em relação ao tempo de v de t, é v' de t. Derivada em relação ao tempo, isso aqui tudo é constante, então isso aqui nada influencia na minha derivada. Derivada de h em relação a t, h' de t. Sim? Sim. Tá. E agora? O volume foi dado, né? A taxa de variação do volume foi dado, que é 3. O raio foi dado, que é 5. E eu quero quem? A taxa de variação da altura, né? Olha só que difícil. H' de t é igual a 3 sobre π vezes 25. Acabou. Qual que é a unidade disso? Isso aqui está em metros. Metro por minuto, né? Metro por minuto. Difícil? Mais ou menos? Fala, indicar, por favor. Se apresenta, por favor. Uhum. Meu nome é Edson, sou do curso de Física e esse problema também está relacionado à vazão, né? Não entendi nadinha. Chega perto do microfone, por favor. Meu nome é Edson, sou de Física e esse problema está relacionado também à vazão, né? Sim, está relacionado à vazão, sim. O próximo seria, inclusive, de vazão. Mas a vazão também é relacionada à saída, né? Não só o volume, mas vazão é a variação do volume, é isso mesmo, você colocando um objeto, é isso mesmo. O próximo exemplo, que eu não vou conseguir fazer agora com vocês, fala exatamente disso, né, da vazão, que é a variação do volume em função do tempo. Tá bom? Então, finalizamos a aula de hoje. Com isso, o que fica para sexta-feira? Sexta-feira a professora vai fazer um apanhado, pegar um monte principalmente de taxa relacionada, que eu sei que é o calinho no pezinho de vocês, tá? Venham com dúvidas. Quem tentou fazer o estudo dirigido e deu ruim, eu já consertei isso, já está rodando, tá? E eu peço desculpas por isso, que esse foi um erro meu, tá bom? Mas quem deu ruim, que não conseguiu concluir a atividade, volta para fazer, por favor, tá? Volta para fazer, porque, de novo, é importante a execução de vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tragam dúvidas para sexta-feira. Um abraço, um cheiro, até mais. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!